Paz do Senhor para todos, irmãos e irmãs. Você aí que assiste os vídeos do canal Deus é Fiel. Eu já quero te desejar tudo de bom, que tudo de bom na sua vida se realize. Eu quero deixar uma mensagem da palavra de Deus diretamente até você, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. A última parte ali do versículo 10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmão, ser fiel a Deus em seus objetivos, ser fiel a Deus demonstra a pessoa que você é. Ou seja, do jeito que o esposo tem que ser fiel à sua esposa, do jeito que a esposa tem que ser fiel ao seu esposo, do mesmo jeito também é a nossa fidelidade a Deus. Nós temos que ser fiel a Deus. Nós temos que se esforçar para ser fiel a Deus. Então, a sua fidelidade a Deus, ela faz as bênçãos do Senhor ser derramada sobre você. Quando você é fiel a Deus, pode ter certeza que Ele vai derramar chuvas de bênção sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento. Tudo isso através da sua fidelidade a Deus. O povo de Israel, antigamente, eles tinham mais compromisso com Deus. Por exemplo, Abraão. Abraão, ele tinha compromisso com Deus. E se você ler na Bíblia, você vê que Abraão, ele foi um dos homens mais abençoados por Deus, dentro da Bíblia Sagrada, pela sua fidelidade. Ele não negava nada a Deus. Mas muitas vezes, quando nós estamos passando por uma situação difícil, aí nós queremos ser fiel a Deus. Agora, quando Deus abre as portas, quando Deus derrama a chuva de bênção, aí aquela fidelidade que a pessoa tem com Deus se acaba. Porque acha que não precisa mais, acha que está bom. Então, ser fiel a Deus, irmão, é ser fiel a Ele em todos os seus aspectos. Ser fiel a Deus é ser fiel em todas as suas maneiras. Ser fiel no que diz a palavra de Deus. Por exemplo, a palavra do Senhor diz que Jó, ele foi um homem muito provado por Deus. Mas a palavra do Senhor relata que Jó foi um dos homens depois mais abençoados por Deus. Então a luta e a prova, ela vem sobre a vida do cristão. Mas se você for fiel a Deus, no meio dessa luta que você está passando, se você for fiel a Deus, devolver para Deus o que é dele, mesmo na luta que você está passando, as promessas de Deus na tua vida, ela cresce. E com certeza, Deus ele vai abençoar ainda mais a sua vida. Você está passando pela luta, mas se você é fiel a Deus na luta, Deus ele faz que essa luta passe e você receba as bênçãos do Senhor na sua vida. Então, é o que está acontecendo hoje em dia. Muitas vezes, a pessoa quer receber as bênçãos do Senhor, mas quer ser fiel a Deus do jeito dele. Quando puder, eu sou fiel a Ele. Não é assim, irmão. Não é assim que é fiel a Deus. Ser fiel a Deus é você tirar o primeiro lugar para Ele, mas muitas vezes a pessoa só quer tirar para Deus quando sobra. Não, se sobrar eu tiro para Deus. E não é assim. Deus ele honra você,
mas também honre ele na sua vida. O primeiro lugar tem que ser tirado para ele. Depois, ele vai te dar a condição necessária para você cumprir com seus objetivos, ou seja, com seus compromissos. E pode ter certeza que a partir do momento que você é fiel a Deus, a partir do momento que você honra o compromisso com Deus, mesmo estando passando pela luta, mesmo estando passando por um momento difícil, mas você continua lá, eu sou fiel a Deus, eu não vou deixar de ser fiel a Deus por causa da luta, eu não vou deixar de ser fiel a Deus por causa dessa prova, eu não vou deixar de ser fiel a Deus por causa desse problema, eu não vou deixar de ser fiel a Deus por causa dessa luta financeira, eu não vou deixar de ser fiel a Deus, vou continuar sendo fiel. Então, quando você diz que vai continuar sendo fiel a Deus no meio dessa luta, Deus te abençoa grandiosamente. Agora, se você usa a luta, não, eu não vou ser fiel a Deus porque eu estou na luta. Aí fica mais difícil para você, irmão. Fica mais difícil. Por quê, pastor? Porque Deus, ele olha para você e diz, cadê a tua fidelidade? Porque se você observar, Abraão, quando Deus pediu o seu filho para ser sacrificado, Abraão não negou. Quando Deus olhou para Jó e viu Jó naquela situação, perdendo tudo se acabando, mas Jó não negou a sua fidelidade a Deus. Ele continuou sendo fiel a Deus até Deus mudar a situação dele. E quando Deus mudou a situação dele, ele continuou ainda fiel. A Bíblia relata que Jó foi um homem grandiosamente abençoado depois da luta que ele passou. Então, se essa palavra está falando com você, irmão, seja fiel a Deus, seja fiel a Ele, porque tudo que nós tem foi Ele que deu. Tudo que você tem. Então não tire só aquela sobra para Deus. Não tira só aquele resto para Deus. O primeiro lugar é dele. Depois você resolve as outras coisas, mas o primeiro lugar tira para Ele, tira para Deus na sua vida. Aí você vai ver que as coisas vão mudar. Você vai ver que tudo vai dar certo. Você vai ver que Deus vai te abençoar grandiosamente. Por exemplo, o exemplo de Caim e Abel. Eram dois irmãos. Mas a Bíblia relata que Abel tirava o de melhor para Deus, ou seja, ele tirava a melhor ovelha, o melhor cordeiro, bonito, gordo, sem mancha, branquinho, com saúde. Ele tirava o de melhor para Deus. Ele aprendeu assim, dar o de melhor para Deus. Enquanto isso, Caim só dava migalha para Deus. A Bíblia chega a dizer que até quando Caim ia oferecer sacrifício, Deus não gostava dos sacrifícios de Caim. Porque Deus não gostava, irmão, dos sacrifícios de Caim. Porque Caim só oferecia resto para Deus. Por isso Caim não era abençoado. Por isso Caim não era um homem feliz. Você já pensou sobre isso? Que muitas vezes você só tem dado para Deus quando sobra. Você só tem dado para a obra de Deus quando sobra. E a Bíblia diz que em todas as coisas nós devemos tirar o primeiro lugar para Deus. Então a Bíblia relata, meus queridos irmãos e irmãs, que Abel, ele foi um homem abençoado por Deus. Ele foi tão abençoado na vida dele que Caim, o seu irmão, sentiu inveja dele, porque tudo que Abel fazia, ele prosperava. Tudo que Abel fazia era abençoado por Deus. E Caim foi crescendo uma inveja, porque é que Deus abençoa ele e não me abençoa. Ora, a atitude de Abel com Deus era diferente da atitude de Caim. Muitas vezes as nossas atitudes com Deus pode fazer Ele nos abençoar cada vez mais, irmão. Depende da sua atitude. Agora, se a sua atitude for
foi igual à atitude de Caim, não espere receber bênção do Senhor, porque as suas atitudes estão demonstrando que você quer receber, mas você não quer dar para Deus o que é de melhor. Então a Bíblia relata que Deus honrou Abel, e Abel foi um homem abençoado por Deus, porque Abel dava o de melhor para Deus. O Caim, ele matou o seu irmão por inveja, matou o seu irmão por inveja das coisas dele, porque não conseguia prosperar. Você pode perguntar, mas pastor Antônio, como é que eu faço para ser uma pessoa abençoada por Deus? Para prosperar no meu trabalho, para prosperar. Você quer saber o segredo, meu irmão? Seja fiel a Deus. Devolva para Deus o que é dele. E não deixe para devolver só quando sobrar não, irmão, porque o ser humano hoje tem essa mania, né? Não, só vou devolver para Deus quando sobrar. Se sobrar eu devolvo. Se não sobrar também, já é. Como se Deus fosse obrigado, irmão. Deus não é obrigado. Deus não é obrigado. Obrigado somos nós. Devolver para Ele o que é dele, que a Bíblia está dizendo. Se nós quisermos receber as promessas dele, se nós quisermos ser uma pessoa abençoada, é nós que temos que devolver para Deus o que é dele. Ou seja, o dízimo é uma coisa de Deus, o dízimo é uma coisa dele. Nós é quem tem que devolver para ele o que é dele. Aí sim, aí ele vai derramar chuva de bênção em sua vida, amém? Então, meu irmão, minha irmã, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreva aí no nosso canal, deixa aí o seu joinha, aí o seu like, compartilhe o vídeo, né? Seja uma das pessoas inscritas nesse canal, Deus é Fiel, para que você receba todos os dias mensagens. Nós estamos postando vídeo, mensagem em seu celular. Deus abençoe você, que essa palavra ela tenha falado contigo, porque o primeiro lugar é de Deus. Então Deus abençoe grandiosamente você e toda a sua família.